Pessoal, então vamos lá. Essa é uma aula muito importante. Essas próximas aulas aqui, elas são muito importantes para qualquer empresário que queira usar o Instagram, as redes sociais e o tráfego pago para ter mais resultados. O que são mais resultados? A gente vai falar muito sobre isso. São mais vendas com menos esforço, e menos esforço operacional e menos investimento também, né? Que a gente pode classificar o investimento financeiro como esforço também, porque você tem que se esforçar, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Então, essa aula aqui, ela tem um título muito significativo, né? Que é a diferença entre um empresário que vende através das redes sociais, que vende através do Instagram, que vende com tráfego pago, e o que só posta, mas quase ninguém vê. Que infelizmente a gente vê que hoje é a realidade da grande maioria das empresas que postam, e às vezes até tem gente que vê, né? Mas é uma minoria, é uma quantidade pequena de pessoas, e quando vê, mesmo que seja com tráfego pago, acaba não tendo resultado de venda. E aí é aquilo, né? Se esforça muito para ficar no 0 a 0, às vezes no prejuízo, ou às vezes com lucro que não compensa, né? Que não faz jus ao esforço que está sendo desprendido ali. Então a gente vai ver, inclusive na prática, em vários negócios meus, negócios de clientes, negócios de parceiros, as estratégias que a gente usa e essa diferenciação que a gente consegue de, às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, para não dizer em todas elas, a gente com poucos conteúdos consegue um resultado muito grande, né? Com pouco esforço a gente consegue um resultado muito grande. Estratégia, né? E essa é a pegada dessa aula, né? Então, eu subdividi aqui em para quem são essas aulas e o que você vai aprender nelas. Entre todas as estratégias e possibilidades, como a gente consegue isso, né, de ter mais resultados com menos esforço, e o que eu te recomendo fazer se essa aula fizer sentido para você, tá bom? Então vamos começar aqui pelo começo mesmo, de para quem são essas aulas, porque daqui você já define, ó, vou continuar assistindo ou não vou. Então vamos lá. Essas aulas, né, elas são para o empresário ou para a empresária que está focado em vendas rápidas e constantes e por isso busca a estratégia que vai trazer mais resultado com menos esforço, né? Então, o que você quer, se o que você quer é venda, é resultado, é o fluxo de caixa, é investir X e voltar 3x, 4x, 10x, 20x, então essa aula é para você. Ela também é para o empresário que está cansado da falta de previsibilidade nas vendas e de ver, isso aqui é muito legal, né? Na verdade é muito legal ser falado, mas não é muito legal quando acontece, que é o empresário que está vendo outras empresas, concorrentes ou não, que entregam menos, mas tem mais resultados, mais vendas. Por quê? Porque tem uma presença digital melhor. Então, se você está olhando ali falando, meu Deus, como que essa pessoa, como que essa empresa está vendendo tanto, se o que eu entrego é tão melhor e eu não estou conseguindo esse resultado? Muitas vezes é presença digital, né? Então, vamos acabar com esse problema aí, né? Ele é também para o empresário que está com a empresa alinhada, isso aqui é muito importante, ó, empresa alinhada, em momento de expansão e sabe que teria muito mais vendas com uma presença digital mais forte e mais profissional. Por que eu estou fazendo questão de destacar isso aqui de empresa alinhada? Perdão. É porque é o seguinte, ó, não adianta você querer vender, né, se a empresa está cheia de furos. Falar assim, agora eu vou investir muito no tráfego pago e vou arrebentar de ganhar dinheiro, mas a empresa está com furos, o atendimento não está legal, né? Sei lá, não sei o que exatamente você vende, mas não está com estoque, não está conseguindo de alguma forma entregar aquilo que você vai prometer. Né? E até coloquei aqui, ó, porque pode ser um grande tiro no pé para sua empresa se você trouxer uma grande visibilidade, mas tiver uma operação falha. Então, antes de pensar em vender mais, a gente tem que, né, aquilo, não pode ter furo. Né? Por quê? Porque pode ser um grande tiro no pé. Se muitas pessoas começarem a te ver, muitas pessoas começarem a te procurar e você não conseguir entregar, né, o que elas estão esperando ali. E ela também, ela que eu digo, essa aula, ela é também para o empresário que precisa otimizar o seu tempo e ir direto para uma estratégia validada. É por isso que eu vou mostrar aqui alguns exemplos em negócios totalmente diferentes uns dos outros,
dessa estratégia que eu trabalho aqui há mais de 10 anos e que ela funciona. Então, se você é um empresário que precisa otimizar o seu tempo e ir direto para uma estratégia validada, que funciona e que traz um resultado financeiro positivo, então essa aula também é para você, né? E uma coisa importante quando a gente fala disso de otimizar o tempo é porque você como empresário, você já tem que lidar com o operacional, com dar atenção para os clientes, com dar atenção para funcionários, burocracias, a sua família, o tempo para você mesmo, para você não pirar, né? E como se isso já não fosse muito, né? O cuidar da própria empresa, até coloquei aqui, como se isso já não fosse muito, hoje existe um novo jogo, e é um novo jogo, né? Onde quem vende mais não é só quem entrega o melhor produto ou serviço, é quem se vende melhor pela internet. Então, olha só, né? Você já começa, além de todas as burocracias do seu dia a dia aí, da sua vida, você já tem, agora eu tenho que cuidar do Instagram, é Reels, é Stories, é Live, é responder comentário, é produzir conteúdo viral, que inclusive depois a gente vai ver que isso aqui não é tão necessário, talvez seja totalmente desnecessário, né? Google tem que preocupar no mínimo com as avaliações, tem o WhatsApp, que agora meu trabalho me encontra em qualquer lugar, né? TikTok, enfim. Agora tem mais uma série de obrigações, né? Então você precisa entender entre esse universo de possibilidades, até coloquei aqui que é o próximo tópico, né? Entre todas essas possibilidades, como que a gente vai conseguir mais resultado com menos esforço? Porque se você for ficar por conta de fazer isso aqui tudo, vai pirar, vai surtar, né? Isso tudo e mais isso tudo aqui, surta, né? Surta, não tem jeito. E muitas vezes não consegue um bom resultado. Surta e ainda não consegue um bom resultado. E aí, é o que eu falei, né? O que acontece quando a gente não sabe fazer um marketing digital bem feito e não encontra um profissional que saiba. É aquilo, você vai ver muitas empresas com muito menos potencial que a sua vendendo mais por ter uma presença digital melhor e você vai sentir que você está pagando, né, profissionais que assim... O profissional até vai lá e faz umas postagens, vai lá e faz alguns anúncios, mas não tem estratégia e com isso não traz vendas, não traz resultado. E você fica ali sem entender o porquê que está dando errado, né? Até coloquei aqui um spoiler do marketing de resultados, que a gente vai falar sobre ele. Já falei um pouquinho aqui também, que é a questão do investir X e voltar a 3X, 4X, 10X, 20X e isso ser visível, isso ser mensurável, você conseguir ver realmente que eu investi esse mês R$ 2.800 em tráfego, por exemplo, e desse total investido voltaram tantos clientes que me trouxeram R$ 10.200, tá? Exemplo mesmo. E essa aula ela é muito mais sobre isso, ela não é uma aula operacional, ela é mais para você entender o que não está dando certo aí na sua empresa, tá? Por que não está dando certo? Até para se você vai delegar isso aqui para alguém, você tem que saber cobrar essa pessoa, né? Então, enfim, a aula é para esse tipo de empresário, que está buscando esse tipo de resultado, que está buscando esse tipo de otimização do seu próprio tempo. E aí o que eu posso fazer de melhor para você? O que eu posso te entregar? Você que é esse perfil de empresário que está buscando resultado, o que eu posso fazer de melhor para você? A primeira coisa é te entregar o que você precisa agora. E quando eu falo que te entregar o que você precisa, não é o que você acha que precisa, muitas vezes. É o que você precisa mesmo. Eu estou te falando aqui, daqui a pouco vou falar um pouquinho do meu resultado no digital, da minha trajetória, mas eu já tenho mais de 10 anos trabalhando com isso, né? Já não sei nem para quantas empresas mais, né? Prestei um serviço ali de assessoria, de agência 360, ajudando em toda a parte operacional e estratégica. Então, assim, a gente sabe que existe um padrão das coisas que você precisa, tá? E que muitas vezes é o que eu falei ali sobre o conteúdo viral. Às vezes o pessoal acha que precisa viralizar, que precisa isso, que precisa aquilo, e não é, né? O que você precisa agora, você empresário? Primeiro você precisa aprender o que precisa ser feito, que a parte da estratégia, né? Que o pessoal chama assim, estratégia, planejamento estratégico, blueprint estratégico, né? Cada agência chama de um jeito, mas basicamente, vamos trazer para uma linguagem aqui mais simples, é aprender o que precisa ser feito, tá? Então esse é o primeiro ponto, para depois a gente aprender como fazer ou encontrar alguém que faça do jeito que você precisa, né? Então são duas etapas aí.
Nessa primeira, do aprender o que precisa ser feito, é o que eu disse, a gente vai entender qual que é o melhor caminho nesse universo de possibilidades. Nesse universo de possibilidades, dentro desse melhor caminho, tem uma coisa que é muito importante, que é o como preservar e melhorar a imagem da sua empresa. Por quê? Porque a gente sabe, vou dar um exemplo mais clássico, mais clichê de todos aqui, que são os memes e as dancinhas, né? Meme e dancinha, cara, na rede social bomba desde sempre, né? Desde que surgiu. E muita gente às vezes acha que precisa fazer isso, mas fica assim, ai meu Deus, se eu começar a fazer isso eu vou queimar o filme da minha empresa, e vai mesmo, né? Enfim, isso acaba sendo uma barreira, né? Como que eu vou me expor na rede social, como que eu vou me posicionar na rede social, melhorando, preservando e melhorando a imagem da minha empresa e não queimando a imagem da empresa no digital, né? E aquilo que eu tô falando o tempo inteiro, porque esse é o foco da aula, tá, gente? Vai ficar repetitivo, mas eu vou falar várias vezes. O que você precisa aprender agora é quais são as estratégias que vão trazer mais resultado de vendas com menor esforço e investimento possível, tá bom? Para aí depois a gente ir para esse segundo tópico, que é o como fazer, né? Que aí a gente tem essa questão que eu já comentei. Essa não é uma aula operacional, mas a gente tem cursos, a gente tem treinamentos, que se você falar assim, não, Rafa, eu quero fazer isso internamente, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, as possibilidades, eu quero fazer isso internamente, ou eu fazer, ou eu vou passar para algum funcionário meu. A gente tem curso que ensina todo o passo a passo de tudo que eu vou falar aqui, mas agora é uma aula pro empresário, pro estrategista do negócio, que é você. Então vamos entender o que precisa ser feito, depois a gente vai para o operacional, tá bom? Sobre o operacional, é o que eu falei, a gente tem os cursos e a nossa agência também talvez possa te ajudar. Por que eu coloco talvez? É porque, graças a Deus, a gente tem trabalhado há muito tempo já com lista de espera, né? E a gente também tem, assim, uma política de só pegar alguns negócios que tenham um perfil específico. Eu não vou entrar nisso aqui agora, para a aula não ficar longa demais, mas assim, em resumo, a gente só trabalha com empresas que a gente enxerga que tem um potencial realmente muito grande, um potencial realmente muito bom, que há uma identificação com o empresário, né, para a gente não ficar fazendo um trabalho ali que não vai levar a lugar nenhum. Né? Porque o que traz resultado para uma empresa? É ela ser boa, ela ter um bom produto, ela ter um bom serviço, ela ter o que entregar e a gente conseguir fazer com que essa mensagem, né, com que esses diferenciais da empresa, essa qualidade da empresa, ela seja mostrada da melhor maneira possível. Então, se a empresa não tiver, se estiver cheio de furo, por exemplo, a gente não pega, entendeu? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso aí. A questão é, independente de se vai ser com a gente, se vai ser com um funcionário seu, se vai ser você fazendo, né? De todo jeito vai dar certo. E aí até o que eu coloquei aqui, né? No que eu posso fazer de melhor para você, né? Quais que são as 3 possibilidades que você vai ter a partir desse curso, dessas 2 aulas? Primeiro, saber o que precisa ser feito para delegar para algum profissional, né? E aí quando você delegar, você vai saber ensinar ou cobrar, né? Ou cobrar o resultado, porque é aquilo que pode estar acontecendo hoje. Você tem aí um social media, você tem um gestor de tráfego, você é o seu próprio social media gestor de tráfego, mas você não faz ideia do porquê que está dando errado, né? Então, vamos entender o que está acontecendo. Possibilidade 2, né? Você pode saber o que precisa ser feito, que é o que vai ser ensinado aqui, e contar com a nossa agência, que a gente pode de repente estar fazendo tudo aqui para você e você vai estar ciente do que tem que ser, do que está sendo feito em cada etapa. Ou possibilidade 3, que é você saber o que precisa ser feito e cuidar você mesmo dessa operação, pelo menos inicialmente, e tá tudo bem. Por que eu tô falando disso? É porque realmente, levando em consideração que o empresário tem milhões de coisas para fazer, o ideal do ideal do ideal é que você tenha uma boa equipe para fazer isso para você, ou uma boa pessoa para fazer isso para você. Mas pode ser que no momento atual da sua empresa isso não seja possível e tá tudo bem. Então você faz, você aprende e isso vai ser ótimo, porque na hora que você for delegar também, né, você já vai ter uma base para aquilo que eu falei, conseguir orientar, conseguir ensinar, conseguir cobrar. Então, nada é perdido, tá? E você é livre para escolher aí entre todas essas possibilidades. Se
nessa primeira introdução, esse primeiro tópico que a gente falou aqui, se você já viu que essa aula é para você, maravilha. Agora a gente vai entrar numa parte de um pouquinho mais densa, né? A gente vai entrar no conteúdo aqui em si pra gente entender, ó. Então tá, Rafael, tem TikTok, tem Instagram, tem Google, tem isso, tem aquilo, tem conteúdo viral, tem anúncio, tráfego pago, mídia social, papá, tem tudo isso. Como a gente consegue mais resultado com menos esforço? Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos entender o que é a tal... Na verdade, nem vou começar pela matriz de conversões. Vou começar por essa parte aqui que eu acho ela mais... Vamos mudando o script da aula aqui durante né, o desenrolar. Eu monto aqui o script, mas é aquilo, né? A gente não pode ter problema em sair dele, porque o importante é que faça o mais sentido possível aí pra você, que te ajude o máximo possível. Mas onde eu quero chegar aqui, ó, quando a gente fala sobre todas essas formas, a gente tem que entender o seguinte: existem diferentes formas de se vender pela internet e é muito comum a gente confundir alcance e visibilidade com vendas. Às vezes a gente vê perdão, um story ali bombando, um reels bombando e muito comentário e papapá, e a gente pensa, nossa, era isso aqui que eu devia estar fazendo, porque isso aqui está dando certo. Mas não necessariamente aquilo ali está trazendo vendas. Muitas vezes, e eu vou mostrar vários exemplos práticos aqui, um conteúdo que nem explodiu tanto assim, está trazendo assim rios, né, de faturamento para a empresa ali. Por quê? Porque está chegando, entre aspas, pouco, mas está chegando para as pessoas certas, com a mensagem certa e trazendo a conversão, que é o que a gente busca, né? Então, enfim, vamos entender aqui todas essas possibilidades. Eu vou tossindo algumas vezes aqui, mas a gente vai gravando direto, tá? Todas essas possibilidades, quais são elas, quais são as melhores, enfim. Uma coisa que eu quero falar sobre essas possibilidades já é isso aqui que eu escrevi, ó. Todas podem funcionar, né? Eu vou mostrar aqui, né? Tô colocando, ó, a gente vai dividir aqui as 4 principais grandes categorias de produção de conteúdo, de formas de se produzir conteúdo, mas eu quero dizer já desde o início que não é uma questão de certo ou errado. Todas podem funcionar, todas têm seus lados positivos e negativos, só que é mais uma questão de qual desses modelos vai se adaptar melhor ao seu estilo de vida pessoal e profissional. E você como empresário, né, na hora que eu te falar aqui você já vai entender, você como empresário, existe uma tendência maior de você ter um maior resultado se você seguir a 4ª categoria aqui que eu vou te mostrar, né, dessas 4 aqui, mas enfim, a gente vai entrar em cada uma delas aqui, né? E aí, detalhe, cada uma dessas categorias tem vários subnichos, aqui a gente está falando só sobre o principal mesmo. Então, quais são elas? Vou até enumerando aqui para ficar mais fácil. Ó, a primeira é o que a gente conhece como criador de conteúdo que vende ou que busca vender através da identificação com a sua vida pessoal. A maioria dos influenciadores fazem isso, que é o que? Expor bastante a sua vida, contar sobre as suas histórias, mostrar a sua rotina e... enfim, né? Expor realmente ali para gerar uma identificação com as pessoas passam a se sentir amigas, né? Falando, nossa, eu me sinto como se eu fosse amiga daquela pessoa, porque eu tô dentro da casa dela todo dia, eu tô vendo o que ela tá comendo, o que ela tá fazendo, o que ela tá... né? A rotina realmente. Isso gera muita venda. A grande questão é que aí é um primeiro cuidado que a gente tem que tomar, é que é muito comum a gente associar que para ter sucesso na internet é necessário fazer alguma coisa parecida. Por quê? Porque é o que eu disse, né? A gente às vezes vê posts bombando, reels bombando, perfis bombando de engajamento, de visibilidade, e o algoritmo gosta disso. O algoritmo é uma rede social, tá, gente? Quando a gente fala de Instagram, por exemplo, é uma rede social, então o que vai bombar realmente é esse conteúdo geralmente mais íntimo, né, que gera mais essa identificação. E aí a gente fica achando que tem que fazer uma coisa parecida e isso vira uma barreira para alguns empresários. Ah, não, eu não quero ficar expondo a minha vida, não, eu não quero ficar fazendo dancinha, não, eu não quero ficar fazendo isso. E a gente acaba ficando meio, mas eu precisava porque, nossa, eu preciso postar. E, gente, não é, tá? Vocês vão ver aqui agora que essa é só uma das possibilidades, que é sim uma das que mais trazem visibilidade e engajamento, mas é totalmente ou quase que totalmente
dispensável e desnecessário quando a gente está falando em termos de venda. Por isso que eu aqui no começo eu falei, para quem que é essa aula? É para o empresário, é para o empresário que quer venda. Então, se você quer venda, não preocupa tanto com essa questão de ficar expondo aí o que você comeu, onde você foi, que não tem necessidade, tá? O segundo é o expert, que você deve seguir alguns aí, o expert que entrega dicas e conteúdos específicos sobre o nicho dele. Então, né, se você tem um restaurante, você deve seguir um monte de gente que é da cozinha. Se você tem uma barbearia, você deve seguir um monte de gente que é da barbearia, que fica entregando dica. Independente de qual seja o seu negócio, existe essa produção de conteúdo e, enfim, é interessante também, mas saiba que não é uma coisa obrigatória para você. Eu preciso produzir conteúdo entregando dicas. Não quero fazer isso. Se você quiser, também é legal, a gente vai falar sobre isso, mas não é totalmente necessário, tá? Não é a estratégia, não é a forma que a gente tem mais resultado com menos esforço. O terceiro é o profissional que expõe o resultado final, antes e depois, e o ambiente. Então, geralmente, esse é um perfil, assim, para a grande maioria das empresas, acaba sendo o refúgio, né? Vou ficar mostrando ali o resultado final do meu trabalho, vou fazendo um comparativo de antes e depois, vou mostrar o meu espaço, vou mostrar minha loja, vou mostrar, enfim, o meu empreendimento. E é um tipo de conteúdo que, né, gera pouco engajamento, gera pouca venda também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Mas enfim, é um terceiro nicho aí, né? Uma terceira forma de produzir conteúdo que a gente tem. E tem o quarto, que é o anunciante. Aí aqui a gente já começa a entrar onde a gente quer, que é o anunciante que produz um conteúdo pontual. A gente vai mostrar na prática, com vários exemplos aqui, qual é esse conteúdo pontual, quais são esses conteúdos que a gente precisa produzir, que são capazes de vender, e que a partir do momento que a gente produz e coloca eles para rodarem como anúncio, né, a gente está deixando que o tráfego pago faça o trabalho mais árduo, que é essa coisa de não precisar de uma produção constante de conteúdo. Eu não tenho que ficar mostrando a minha vida, eu não tenho que ficar produzindo um monte de dica, eu não tenho que ficar o tempo inteiro mostrando o meu espaço, mostrando os meus antes e depois. Sempre ajuda, sempre é positivo a gente mesclar um pouco, mas não é o que traz a grande maioria do resultado, né? E a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Eu coloquei aqui alguns prós e contras disso, né, só para a gente entender um pouquinho melhor. É que é o seguinte, o anunciante, quando a gente faz o anúncio, a gente alcança especificamente o público que tem probabilidade de comprar o que você vende. Quando a gente faz o anúncio bem feito, aí entra lá na parte do operacional, de como que a gente vai direcionar esse anúncio para a pessoa certa. Mas o operacional não é agora, né? Ele é para daqui a pouco, então relaxa. Segunda coisa muito positiva, ele te demanda, te exige muito menos volume de trabalho no digital, com muito mais potencial de resultado a curto, médio e longo prazo. Então você vai ver que eu tenho clientes aí, que vocês vão ver depoimentos, né? Aqui embaixo nessa página tem depoimento também, falando que, cara, em 2 dias o celular já não dava mais sossego para ela, né? Por quê? Porque tava chegando tanta mensagem, tanta gente procurando com um vídeo. Nessa época a gente tinha um vídeo só, né, rodando, que era tanta gente procurando, era tanta gente querendo, que, enfim, muito rápido. Isso a gente está falando de curto prazo. Ainda tem o médio e longo prazo. O médio e longo prazo deles, enfim, tem uns depoimentos aqui embaixo, eu não vou ficar dando tanto spoiler. Uma outra coisa muito positiva quando você está trabalhando como anunciante é que você erra pouco, erra rápido e erra barato. Por que eu tô falando aqui, quando a gente está falando de anúncio, tem muita gente que pensa, não, Rafa, mas é tráfego pago, então eu tô tendo investimento. Se eu investir e não der certo de primeiro, eu perdi dinheiro demais. Não perdeu dinheiro demais. Até coloquei aqui, diferente da produção contínua de conteúdo, que pode custar muito tempo. Por quê? Quando você fala assim, não, então eu vou produzir muito conteúdo, eu vou ficar mostrando aqui muito da minha vida e eu vou ficar aqui entregando dicas. Legal, isso aqui que eu vou fazer. Aí você vai lá, produz. Em 1 semana você não vê resultado. Em 2 semanas você não vê resultado. Em 1 mês, talvez você comece a ver um bom resultado. Talvez. Aí a gente está falando de 1 mês.
um mês. Você passou um mês produzindo conteúdo para talvez daqui a pouco começar a ver resultado. E muitas vezes esse resultado vai vir depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano produzindo conteúdo. E pode ser que esse resultado não venha. Pode ser que esse conteúdo que você está produzindo aqui não tenha absolutamente nada a ver com o que precisa ser entregue para a sua audiência, para o seu potencial cliente, para eles comprarem de verdade. Então, olha só, às vezes você perdeu 1 ano produzindo conteúdo para chegar à conclusão de que não é bem por aqui não. Então 1 ano custa caro, né? Vamos pensar em tempo aí. Eu sempre falo isso, o pessoal fala que tempo é dinheiro. Gente, tempo não é dinheiro. Porque o dinheiro, se eu perco dinheiro hoje, amanhã eu tenho condição de recuperar. Se eu perco o meu tempo hoje, amanhã eu tô gastando o tempo de amanhã, porque o de hoje já era. Não tem o que eu fazer, não recupera. Não se recupera tempo. Então tempo é muito mais importante do que dinheiro. E o tráfego pago, ele permite que a gente, como eu disse, erre rápido, erre barato, se for para errar. Se for para errar em 3 dias, em 1 semana no máximo, você já chegou à conclusão de que isso aqui não está funcionando. 1 semana. Quer falar muito? 2 semanas. Tem 2 semanas que eu estou rodando anúncio, não tá dando certo, então eu preciso mudar. Olha só, 2 semanas, é muito menos do que 1 ano, não é? E 2 semanas eu estou jogando para mais. Então é muito, muito, muito positivo o fato de que o tráfego pago ele responde rápido, pro bem ou pro mal. E fazendo o que a gente vai ensinar aqui, ele vai responder pro bem. Você vai ver, como eu disse, exemplos práticos, né? Outro ponto positivo é que você usa o Instagram para vender, mas não precisa ser usado por ele. O que eu digo usado? É assim, vamos entrar num conceito um pouco mais técnico aqui. É que eu não sei se você já parou para pensar como que o Instagram ganha dinheiro. Instagram, redes sociais de maneira geral, mas vou falar do Instagram. O Instagram ganha dinheiro retendo a atenção das pessoas. Então, sabe aquele tempo, né? Aí entra o que eu tô falando de ser usado, né? Sabe aquele tempo que você fala assim, eu vou ali fazer uma postagem, aí você vai lá e pega o seu telefone, eu vou ver aqui, não, mas deixa eu ver só essa notificação, mas eu já tô aqui, deixa eu aproveitar e já ver o meu WhatsApp, aí deixa eu já aproveitar e ver esse vídeo, aí você tá assistindo o vídeo, aí você vai assistir outro vídeo, você vai assistir mais 1, 3, 4, 5, 10, na hora que você viu, você ficou 40 minutos ali na frente do telefone e não fez o que você precisava fazer. Por quê? Porque o Instagram, ele fez o que ele faz de melhor, é por isso que é uma das maiores Big Techs do planeta, talvez a maior, né? A porta bateu aqui, desculpa. Talvez a maior, uma empresa multibilionária, é porque eles são muito bons em roubar a nossa atenção. E eles ganham dinheiro roubando a nossa atenção para depois vender essa atenção para outros empresários, né, que também anunciam. Aí, gente, quando eu falo assim, outros empresários, nós somos peixe pequeno, tá, nesse jogo. A gente está falando de outras milhares de empresas gigantes e também milhões de microempresas. A questão é que, onde eu quero chegar, eles trabalham, eles ganham dinheiro roubando a nossa atenção de bilhões de pessoas, né? E depois vendendo anúncio para quem quer vender para essas bilhões de pessoas que estão perdendo 40 minutos ali quando devia estar, era só fazendo uma coisinha rápida. Isso é ser usado pelo Instagram, né? Quando a gente está nessa posição de usuário, que a gente depende de toda hora estar acessando a plataforma, em algum momento a plataforma vai roubar a nossa atenção e a gente vai estar sendo usado, né? Nós com outros bilhões de pessoas estamos dando atenção e a plataforma está ganhando dinheiro. E a gente muitas vezes está perdendo dinheiro e perdendo tempo com, como eu disse, estratégias que não vão dar certo, que não vão funcionar. Então, usar o tráfego pago, ele consiste muito nisso também, né? De você usar o Instagram e não se deixar ser usado por ele. Esse é um ponto muito positivo. Mas também tem os contras, né? Vamos falar dos contras e como resolver esses contras? Vamos lá, ó. Primeiro, exige investimento financeiro e pode não trazer resultado nos primeiros dias, né? Só que é aquilo, mas é um investimento pequeno e que ele cresce conforme o resultado vai acontecendo. Então eu falei aí, ó, vamos colocar um período grande de 2 semanas para entender que o anúncio está dando certo ou não. Cara, em 2 semanas a gente não vai investir muito dinheiro, a gente vai investir uma quantidade pequena. Ó, deu certo, investe mais. Não deu certo, a gente faz a adaptação, né, e vai para mais uma rodada aí de 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 2 no máximo, né? Então é tudo uma questão de adaptação, tá? Outra coisa que poderia ser um contra, né? Sem a estratégia certa, o seu anúncio não vai vender e você vai ficar no prejuízo. Mas
né? Mas primeiro, né, é um modelo que corrige os erros rápidos, então você pode corrigir os erros rápidos, e tem aquilo que eu já falei. Se você seguir o que eu vou te ensinar, principalmente nos próximos 2 tópicos aqui, ó, matriz de conversões e marketing de resultados, você já vai começar fazendo do jeito certo. Ponto final. Terceiro ponto, possivelmente negativo, né? Já falamos sobre isso. Se você prometer mais do que você pode entregar e jogar isso no tráfego pago e ter uma visibilidade gigantesca, né? Você pode se queimar. Mas aí é uma questão de você confiar no seu trabalho e usar o fato de que, ó, agora eu estou expandindo, agora eu vou chegar para muita gente, agora eu tenho condição até de vender muito mais. Você usar isso como uma motivação para melhorar ainda mais o seu negócio, né? E outro possível ponto negativo é que exige um acompanhamento, né? Então, assim, do profissional que vai fazer o operacional, que não necessariamente vai ser você, fazendo de novo. É por isso que eu falo, gente, vamos pensar, vamos usar a estratégia para ter mais resultado com menos esforço. Se você fizer o que eu vou te ensinar aqui nos próximos tópicos, em questão de 40 minutos por semana, aí eu tô falando muito, tá? 40 minutos é para ser muito tempo, porque dá para fazer isso aqui às vezes em 20, 30 minutos na semana, tá? Com meia hora na semana, vamos jogar, né, arredondando aí, você faz esse acompanhamento inteiro. Você ou o profissional que vai te acompanhar. O começo, a criação é um pouco mais complicada, mais demorada, mas o acompanhamento é simples, tá? E aí uma observação importante, ó, é muito legal, é muito interessante se a gente puder mesclar a produção desses conteúdos pontuais de venda com elementos e traços de todos os outros 3 grupos, porém sem depender do algoritmo. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o principal é realmente a gente produzir esses conteúdos que vão gerar as vendas, que a gente vai ver daqui a pouco, e colocar eles para rodar no tráfego com a estratégia certa. Mas é legal também que você, né, se for possível, se fizer sentido para você, que você mostre um pouquinho às vezes do seu dia a dia, que você entregue uma dica ou outra, que você exponha ali resultados finais, né, do que você vende antes e depois, o seu ambiente. Isso tudo é legal também, né? Mas isso tudo, a questão é essa, se isso aqui for muito necessário, se a gente identifica no planejamento estratégico que isso é muito necessário para vender o seu negócio, isso também vai lá para os anúncios, tá? Mas é legal, né? Se no dia a dia você puder, vez ou outra, tá postando uma coisinha, mas o depender disso é que não dá. Se você depender do algoritmo para ter resultado, basicamente você está ferrado, porque o algoritmo muda todo dia. Os estilos de conteúdos que bombam, eles estão mudando constantemente. Então você não pode depender disso. Por isso que o anúncio é tão importante, né? Traz mais resultado com menos esforço. Então, show! Vamos falar agora sobre o marketing de resultados. O que é o marketing de resultados? Esse é o nome da metodologia de trabalho que eu desenvolvi nos últimos mais de 10 anos trabalhando com marketing digital. E eu acabei de perceber, né, enquanto eu falava isso, que eu pulei um tópico aqui, que era o de contar, né, um pouquinho mais da minha história. E, enfim, não tem problema, porque eu passo ele aqui para esse ponto aqui agora. Eu vou passar para cá, ó. Vai ser legal que já entra aqui na questão dessa metodologia em si, né? O que é a grande questão? O marketing de resultados, ele é uma metodologia que eu desenvolvi para chegar nesse ponto aqui, né, desse universo de estratégias, o que a gente vai fazer para ter mais resultado com menos esforço, e é aquilo que já falei várias vezes, que resultado para o empreendedor tem que ser, gente, venda, fluxo de caixa, investir X e voltar mais do que isso, mais do que X, várias vezes X, né, de preferência. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu consegui isso nos meus negócios e como eu consigo isso nos resultados, nos negócios, né, nos resultados dos negócios de vários dos nossos clientes. Então vamos passar essa apresentação para cá, ó, vamos entender um pouco das minhas conquistas no marketing digital. E você vai ver que, né, o porquê que eu tô te contando isso aqui não é pra falar que eu sou foda, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, é só pra você ver, ó, que eu sei o caminho para ganhar dinheiro na internet e ter tempo livre de verdade. Que pra mim é muito, você deve estar ouvindo aí galo, né, barulho de passarinho, né? Pra mim o que importa é ter tempo livre. E eu vivo uma rotina com bastante tempo livre, com bastante contato com a natureza, com bastante tranquilidade, justamente
porque eu consegui desenvolver essa metodologia e eu consigo ter e entregar mais resultado com menos esforço e com menos investimento, né? Então vamos falar aqui, ó. Falei isso aqui primeiro, deixa eu jogar ele aqui para cima. Vou contar um pouquinho mais da minha história aqui, lá de quando eu comecei em 2014. De 2014 até 2021, eu trabalhei muito com venda de produtos digitais. E aí eu cheguei a ter mais de 30 mil alunos nos meus cursos e vendi, né, na verdade vendi muito mais do que isso é o que eu tive de comissão, de dinheiro que entrou para mim, foram mais de 4 milhões na Hotmart e na Eduz, né, tem as plaquinhas ali e tudo mais. Mas enfim, até 2021 eu fiz uma grana legal trabalhando com venda de produtos digitais. De 2021 para frente, eu mudei um pouquinho o foco, por quê? Dois motivos, né? Peguei uma parte desse dinheiro aqui e construí uma hospedagem de luxo lá em Arraial da Ajuda, na Bahia, né? Que é uma das cidades das cidades turísticas mais procuradas do Brasil, mais valorizadas do Brasil, e construiu o Domo Brisa Boa, que daqui a pouco vocês vão conhecer, a gente vai mostrar alguns criativos deles, vai mostrar o site deles, enfim, construiu uma pousada de luxo lá, e é importante você entender que essa construção ela foi 100% com dinheiro ganhado no marketing digital, né? Então eu não peguei empréstimo, enfim, né? Ganhei dinheiro com o marketing, é isso que eu quero mostrar. Ganhei dinheiro com o marketing, com essas estratégias que eu vou te ensinar, a ponto de conseguir construir perto da praia uma hospedagem de luxo em uma das cidades mais procuradas e valorizadas do Brasil. Tá bom? E hoje essa pousada eu arrendo, então quando eu falo que eu vivo na tranquilidade graças ao marketing, é até com a forma como a gente usou esse dinheiro, né, que foi ganhado no marketing. Hoje eu arrendo lá, né, outra pessoa que está cuidando para mim, ainda sou o proprietário, mas essa pessoa que está cuidando, e a gente recebe um valor anualmente aí sem fazer nada, né? Então tudo isso é mérito, né, do dinheiro ganhado no marketing e do como a gente administrou ele. Mas além disso, né, também a vida não é só ficar parado, eu também montei uma agência de marketing. Para quê? Para ensinar esse mesmo processo para outras empresas, para outros empresários. E hoje a gente tem uma agenda lotada, lista de espera, somente com esse trabalho de tráfego pago que a gente faz e com as indicações, né? Então assim, nosso negócio, como eu quero que o seu esteja, né, ele está sempre lotado, está sempre com o cliente brigando para entrar, isso é muito legal, né? O pessoal, às vezes, quem está na lista de espera fala: Rafa, pelo amor de Deus, passa minha empresa na frente aí, cara, nossa, eu preciso muito fazer esse trabalho, eu tô precisando, eu tô fazendo trabalho aqui com o pessoal e não tá dando certo, e eu tô vendo que o seu funciona. Então assim, é muito legal a gente ter essa procura, eu quero isso para você também. Enfim, né, essa minha metodologia de trabalho aí que foi desenvolvida, ela já agraciou, vamos chamar assim, alguns empresários, né? E aí eu peguei alguns exemplos aqui, que são exemplos que estão aqui embaixo, tá? Eu quero que depois você assista, eu vou só passar por alto aqui, que eu não... A ideia não é ficar falando de mim, do resultado que eu ganhei, a ideia é te ensinar a ganhar também, tá? Então depois, para aí, assiste esses depoimentos aqui embaixo, que você vai ver que legal. Por exemplo, esse depoimento da Rita, aqui ó, a Rita é uma psicoterapeuta que tá com mais de 70 anos de idade, gente. Eu gosto muito do exemplo dela, porque tem muita gente que fala assim: eu não consigo, eu não tenho familiaridade com a internet, e blá. Gente, a Rita tá com 70 anos e tá fazendo, né, com o nosso auxílio, claro, mas tá fazendo e tá arrebentando. E é o que eu digo, você não precisa ter familiaridade, você precisa ter alguém que sabe fazer e que faz bem feito. Basicamente é isso, e que você consiga acompanhar, entender, né, o que está sendo feito. Mas olha só que legal, a gente fez um lançamento da Rita que ela vendeu 140 mil reais. Ela embolsou, isso é o que ela ganhou, 140 mil reais. O investimento em tráfego foi de 2 mil reais, na verdade foi até menos, foi 1.995, então assim, muito pouquinho, investimento muito baixo por resultado que veio, né? E a gente produziu apenas 2 vídeos. 2 vídeos, imagina, 2 vídeos e 2 mil reais virando 140 mil. Imagina isso aí no seu negócio. 2 vídeos e 2 mil reais.
virando 140 mil. Depois você assiste o depoimento dela aí, coloquei, ó, o depoimento tá na página e até coloquei que eu vou entrar em mais detalhes de como foram esses vídeos, como que foi esse investimento lá na aula 2, que a aula 2, depois eu vou dar um outro spoiler aqui, na aula 2 a gente vai pegar vídeo por vídeo, eu vou te mostrar o que, que aconteceu ali, por que, que aquele vídeo tá daquele jeito, quais informações a gente colocou, por que a gente colocou aquelas informações. Então assim, fica uma coisa, é uma análise bem direta, bem fria ali, bem completa de tudo que está sendo feito. E não só dos vídeos, do site, de toda a estrutura de venda, até do atendimento, tá? A gente tem também o caso do Rosa Bistrô, que é um restaurante ali, eu até coloquei, eles sofriam muito com a baixa temporada. O Rosa hoje é considerado um dos melhores restaurantes de todo o sul da Bahia. A gente está falando de alta gastronomia, é um restaurante muito, muito, muito top, mas que mesmo assim, lá em Arraial da Ajuda, que eles estão, né, também, na baixa temporada, cara, era sofrido. A Flávia mesmo conta isso no depoimento, era sofrido. O depoimento também tá aqui embaixo na página, tá bom? Basta você assistir. Mas é ela que conta que a partir do segundo dia, o celular dela não parou mais, na baixa temporada. Hoje eles vendem uma média, vou até colocar aqui, ó, média de 3 vezes mais no ano. Imagina a sua empresa triplicando o seu faturamento com anúncios. Só colocar os anúncios ali para rodar e você ter lucro de 3 vezes mais. É legal, não é? Pois é o que é possível. E até coloquei que o investimento que ela faz aqui, o investimento todo no nosso trabalho, na construção do site, no planejamento estratégico, na produção dos vídeos, todo o trabalho que a gente desenvolveu para ela recuperou em 3 semanas. Então, em menos de um mês, ela já estava trabalhando só com lucro dali para frente. E o valor que é investido em tráfego se paga em 2 dias. Então, assim, é bizarro, né? São depoimentos que vale a pena você assistir, porque é diferente você me ouvir falando e você ver outro empresário como você que estava passando o que você pode estar passando agora, contando sobre o resultado que ele teve, né? A gente tem também o Bruno, que também está aqui, o Bruno Brito também está aqui, o depoimento dele, ele contando que era uma dificuldade com as assinaturas, ele tem barbearia por assinatura, e a gente dobrou o número de assinatura deles em 2 meses. Em 2 meses, tudo que eles tinham conseguido de assinatura em 2 ou 3 anos que as assinaturas estavam ativas, a gente fez o mesmo resultado em 2 meses com tráfego pago. Então olha, né? Pensa aí, o que você e sua empresa fizeram nos últimos 3 anos? Imagina se der pra gente fazer exatamente a mesma coisa em 2 meses. Legal, né? Então foi isso que a gente conseguiu. Fizemos alguns lançamentos aqui, ele tem curso também, né? O Bruno tem, ele vende curso online, curso presencial. Lançamento com mais de 600% de lucro. Então, para cada real investido voltavam 6, para cada 1.000 voltavam 6 mil, para cada 10 mil voltavam 60 mil. Essa é a proporção, só para você entender, tá? A gente fez alguns lançamentos aí que deram muito certo. E hoje ele tem os produtos dele vendendo no perpétuo, vendendo todo dia, tudo a gente fez. Enfim, o depoimento do Bruno também está aí embaixo, né? Ele que hoje está com mais de 150 mil seguidores. Outro exemplo que eu vou colocar aqui, vou só citar rapidinho, porque até tô falando aqui, ó. Muitos outros casos serão analisados na aula 2. A aula 2 é uma aula de análise. Análise, a gente vai olhar. Aqui eu tô falando, eu fiz um vídeo e o vídeo, 2 vídeos vendeu 140 mil. Mas que vídeo é esse? O que tem nesse vídeo? Que caramba tem nesse vídeo que ele vendeu 140 mil reais? Que caramba tem nesse vídeo que fez um lançamento com 600% de lucro? Como assim? É o que a gente vai ver lá na aula 2, tá? Então, o último caso que eu vou citar, perdão, e só citar aqui para aguçar um pouquinho da curiosidade, é lá da nossa hospedagem, lá do Domo Brisa Boa. Não tem depoimento aqui embaixo, porque os proprietários somos nós, né? Mas depois boa ideia, eu vou pedir um depoimento lá para o Zeus e para a Sabrina, que hoje são os nossos arrendatários, contando sobre os resultados deles lá também, né? Porque aí fica uma coisa imparcial, né? Não sou eu falando, mas eu falando, eu dizendo aqui, eu vou te contar que a gente teve uma taxa de locação anual nos 3 anos em que eu fiquei administrando, eu e a Amanda, minha esposa, a gente teve uma taxa de locação anual de 80%.
80%. Enquanto isso, até colocar aqui na frente, ó, a média das outras hospedagens no mesmo padrão ali na região é de 40% a 60%. 80%, gente, só para você ter ideia, significa que dos 30 dias do mês, a gente tem alugado lá, completamente alugado, 24. 24. Então, assim, são pouquíssimos dias que tem ali de descanso. O resto é, ó, pau quebrando e dinheiro entrando. E o que eu falo aqui do dinheiro entrando é um dinheiro considerável, porque a gente cobra hoje, em média, até 50% mais caro do que essas outras hospedagens que alugam 40%, 60%. Então, olha só, a gente cobra mais caro e consegue alugar mais. Por quê? Tráfego, estratégia, marketing, metodologia, marketing de resultados, busca por resultado. De novo, nesse universo de possibilidades a gente faz o que mais dá certo. Com menos esforço a gente consegue mais resultado, tá bom? E isso aqui vai ficar redundante, né? Eu vou apagar, mas era só falando aqui que a gente construiu isso aí 100% com a nossa grana. Isso é muito legal, com grana do marketing, tá bom? Então, assim, isso é um pouco dos resultados que você pode conseguir. E tá, beleza, Rafa, você tá falando dessa metodologia, eu já entendi que na aula 2 eu vou ver o passo a passo ali de como isso é construído, mas de onde surgiu isso? Tá, então vamos lá, ó. Como eu já te mostrei aí, eu comecei em 2014, ou seja, já tem mais de 10 anos que eu estou produzindo conteúdo, né, ó, acompanhando e lançando produtores como a Rita, como o Bruno, né, e criando campanhas de sucesso e outras que não tiveram tão sucesso assim. Isso aqui é importante, eu estou aqui falando do que está dando certo. Né? Mas aí você vai olhar e falar assim, então tudo que você põe a mão vira ouro? Não é tudo, né? Na verdade hoje, graças a Deus, 100% dos nossos clientes estão com resultado positivo e estão satisfeitos, mas eu já criei anúncio que não vendeu. E isso me gabaritou para estar aqui te ensinando e te dizendo que, ó, eu vi na prática, não foi ninguém que me falou, eu vi na prática, nos meus negócios, na minha pele, o que funciona e o que não funciona em diversos nichos diferentes, com diversos clientes de diversas áreas. É por isso que você vai ver que até os exemplos que eu vou te dar aqui, eles são de áreas totalmente diferentes, né? Os exemplos que eu te dei aí antes, do Bruno, do Rosa, um é restaurante, outro é barbearia, outro é psicólogo, outro é hospedagem, e você vai ver mais uma infinidade de exemplos aqui. Cada um é um perfil, tá? Porque a grande questão é que a gente tem padrões. É isso onde eu quero chegar. Existem padrões que, independente de qual seja o seu negócio, existem padrões que trazem esse resultado. Tipo de conteúdo que você vai produzir, tipo de informação que você vai passar, e os principais padrões que a gente observou aqui ao longo desses mais de 10 anos é o seguinte, ó. Já falei um pouco sobre isso, ó. Engajamento, visualização e número de seguidores tem pouco a ver com venda. Segundo, você não precisa da página mais estourada e nem de vários vídeos virais se o seu objetivo é construir venda, na verdade, se o seu objetivo é vender e construir o seu branding, melhorar o seu branding, posicionamento, né, a forma como você quer ser visto pelas pessoas, pelos seus clientes. Se o seu objetivo é esse, você não precisa da página mais estourada. O que você precisa é isso aqui, ó. Existem informações que precisam chegar para o seu potencial cliente. Essas informações variam de acordo com o nível de consciência dele. Tá, nível de consciência, Rafa, do que você está falando? Aí eu já não entendi nada, então vamos lá, vamos entender o que é nível de consciência, tá? Nível de consciência, na verdade, é o quanto o cliente já conhece do seu produto e do seu negócio, o quanto ele já está interessado em comprar ou não, ou se ele está só te conhecendo. Enfim, vamos entender isso aqui na prática, né? Eu costumo dizer, eu não, né? Na verdade essa nomenclatura ela já existe há mais tempo, mas eu gosto de focar nessas duas, porque também existem subnichos aqui. O público frio, no público frio tem o topo de funil, depois tem o meiozinho de funil, e o público quente é o público do final. Não, né? Eu gosto de dividir assim, ó, público frio e público quente para facilitar. Público frio. Público frio é a pessoa que não conhece você. Basicamente, vamos falar de uma linguagem simples aqui, sem isso de meio de funil, topo de funil, 1/4 de funil, 3/4 de funil. Não, vamos lá. Básico, simples, vamos usar a linguagem fácil aqui. Público frio é quem não conhece você. Para quem não conhece você, quais são as informações
Pensa aí, ó, uma pessoa que não é seu cliente ainda, que nunca te viu, o que, que você precisa falar para ele? Você precisa falar quem é você. Você precisa falar o que você vende. Quem é você ou a sua empresa, né? Quem é você ou a sua empresa. Perdão. Como você consegue ajudar a resolver o problema dele? Isso tem que ficar claro. Então, quando você vai fazer um anúncio de público frio, você tem que mostrar para ele como você consegue ajudar a resolver o problema. Quais são os seus diferenciais e por que ele deve ir em você e não no seu concorrente? Então, quando você entende isso aqui e pensa, ó, estrategicamente, olha que básico, gente, estrategicamente, quando eu for direcionar um anúncio que é para uma pessoa que ainda não me conhece, eu vou fazer o seguinte, né? E de novo, não esquenta com o operacional de como você vai direcionar para quem não te conhece e como você vai direcionar para quem já te conhece. Isso é depois, e é simples também, mas entenda a estratégia. Se eu estou comunicando com um potencial cliente que ainda não me conhece, eu preciso me apresentar. Porque ele não me conhece. Não adianta chegar, eu vou fazer um videozinho de uma dancinha que vai estourar, que vai chegar para milhões de pessoas. Essa dancinha te apresenta? Ela fala quem é você ou a sua empresa, o que você vende, como que você consegue ajudar o problema do cliente, quais são seus diferenciais, por que ele deve ir em você e não no concorrente? Não faz isso? Então não faz. Então não faça, simplesmente esse conteúdo você vai produzir e ele vai servir para muitas das vezes um grande de um nada. E aí é o que eu falei, às vezes você vai produzir um conteúdo, vai produzir 2, vai produzir 10, vai ficar 1 ano, 2 anos produzindo conteúdo para chegar à conclusão de que, legal, até viralizou, até bombou, mas não vendeu. Não justifica, né? Não justifica. Então, para público frio, são essas informações em que a gente precisa se concentrar. E, de novo, daqui a pouco a gente vai ver na aula 2 vários exemplos. Vários. Eu vou mostrar um monte de anúncio de público frio e um monte de anúncio de público quente, tá? Público quente, que é quem já te conhece. Rafa, como eu vou saber que a pessoa me conhece? A pessoa que já assistiu. Aí, olha a manha, tá, gente? Tem como eu fazer um anúncio para público frio. Por mais que não seja operacional agora, vamos entender. Tem como eu fazer um anúncio para público frio, que vai chegar para um monte de gente que nunca entrou no meu Instagram, que nunca entrou no meu site, que nunca me mandou uma mensagem, que não me segue, ou seja, que não me conhece, né? E depois, se essa pessoa viu esse vídeo, legal, ela já me conhece. Se ela entrou no meu Instagram, ela já me conhece. Se ela começou a me seguir, ela já me conhece. Se ela interagiu com os meus anúncios onde eu me apresento, ela já me conhece. Aí o que eu faço? Mando um anúncio, um segundo anúncio para ela, ou alguns, segundo, terceiro, quarto, quinto anúncio, vários outros anúncios com algumas outras informações importantes. Que informações são essas? Vamos lá. Vamos pegar de novo aqui a jornada do cliente. A gente chama de jornada do cliente, né? O cara não te conhece, não te segue, nunca entrou no site, blá blá blá. Aí ele vê um anúncio seu onde você se apresenta, né? Que você explica isso aqui tudo. Aí ele pode pensar assim, pô, que legal, que interessante essa empresa. Pode ser que eu compre, pode ser que eu vire o cliente. Mas sempre tem um mas, né? Sempre vão existir objeções. Sempre vai ter uma coisa que ele vai pensar, mas será que isso e aquilo outro? Vou falar uma objeção que é clássica para todo negócio, tá? Será que o custo-benefício vale a pena? Será que se eu for lá eu não vou estar pagando mais caro do que num outro lugar que pode ser ou melhor, ou que pode ser mais barato, ou que, enfim, vai ter um custo-benefício melhor? Custo-benefício é uma objeção clássica de todo negócio, tá? Existem, além dessa, várias outras objeções. Então a gente tem que quebrar as principais objeções e de novo você vai ver isso aqui na prática daqui a pouco, tá? Você tem que também responder as principais dúvidas, né? Tem um monte de dúvida. Vamos falar de um negócio local, um negócio físico, um restaurante, uma barbearia, um consultório médico, um consultório odontológico, enfim, né? Um negócio local. Tem lugar para estacionar? Essa é olha que resposta mais besta. Olha que às vezes a pessoa deixa de ir porque, nossa, trabalheira estacionar naquele lugar. Se isso é um dos seus possíveis diferenciais, isso tem que ser mostrado. Você está respondendo algumas dúvidas que o cliente tem. Daqui a pouco a gente vai para um monte de exemplo. Para público quente também, é legal às vezes você dar algum impulso para uma compra imediata, que é uma promoção, que é um pacote, que é uma oportunidade. Por quê? E por que tem que ser para público quente? Porque essa pessoa já te conhece. Se ela já te conhece, ela está te acompanhando, ela já viu seus vídeos, ela já ficou ali levemente interessada, ela
possivelmente, né, um percentual, se esse trabalho inicial foi bem feito, um percentual dessas pessoas já vai estar querendo comprar e esperando a melhor oportunidade. Então, se você vai lá e faz um anúncio para público quente com uma promoção, com um pacote, alguma coisa assim, é mais fácil você vender. Agora, se você pega, e é o que eu vejo muita gente fazendo, vai ter Black Friday, vai ter promoção de Natal, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do dia tal, qualquer dia. E vai lá e manda isso para quem não te conhece. Cara, quem não te conhece não tá nem aí muitas das vezes. É claro que dentro das pessoas que não te conhecem vai ter também um percentual que pode se interessar e pode comprar, mas é um percentual muito menor. Se você faz isso aqui para quem já te conhece e tem, a gente chama de esteira, né? Você tem essa esteira que sempre tem gente que não te conhece chegando e depois essas pessoas vão lá e recebem anúncio quebrando objeção, respondendo dúvida, com isso aqui do reforço do posicionamento, né, do como você quer que as pessoas te vejam, e recebe uma promoção ali bacana, a chance, o percentual é muito maior, porque a gente está lidando com quem já te conhece. E, gente, isso é tão simples, mas tão bestinha, tão assim, mamão com açúcar, que é incrível, é realmente incrível como só o fazer isso, só o se apresentar para quem não te conhece e vender, né, e quebrar a objeção e responder dúvida para quem já te conhece, só fazer isso já elimina 90% do seu trabalho com marketing digital. Aquele sofrimento que às vezes você fica assim, ó, pensando, passa o dia assim, o que eu vou postar hoje? Nossa, eu tenho que postar. Nossa, eu tinha que estar postando mais. Você fica aqui se martirizando, né? Eu tinha que estar postando mais. Nossa, porque fulano tá postando, eu tenho que postar também. Nossa, olha esse vídeo aqui, bombou, eu preciso fazer um igual. Mas eu não gosto. Mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho. Quer saber? Tô estressado. Vou entrar aqui no Instagram e vou ficar vendo o vídeo 40 minutos. É isso que acontece. A gente se frustra, se martiriza e depois perde tempo, um tempo que podia ser produtivo, mas é difícil, né? É o que eu falei, o Instagram é muito bom em roubar nosso tempo. Então, a gente tem que entender como ele funciona, tem que entender como as coisas funcionam ali dentro para realmente conseguir ter resultados. Senão a gente vai ser só mais um perdendo tempo, né? E assim, uma coisa que a gente muitas vezes pensa é aquilo, né? Eu tenho que produzir conteúdo, você vai parar de produzir conteúdo que não tem nenhuma necessidade só porque é viral. Eu vejo muita gente fazendo isso, vou postar um vídeo aqui e, gente, eu particularmente acho até feio pra empresa, sabe? Quando a empresa começa a produzir um vídeo igualzinho todo mundo tá fazendo. Nossa, eu acho muito estranho. Um meme que todo mundo tá fazendo, um engraçadinho que todo mundo tá fazendo, enfim, né? Um viralzinho ali que todo mundo tá fazendo. E aí você vê todas as empresas do mesmo segmento fazendo a mesma coisa, sabe? E muitas vezes até coloquei aqui, ó. Vamos ser sinceros, quase nunca viraliza. Às vezes tem ali, nossa, deu 80 comentários. A maioria dos meus posts não dão isso tudo. Mas e venda? Deu? Então não adianta. Então não adianta e não precisa, tá? É aí que eu quero chegar. E aí, assim, para elucidar um pouquinho melhor aqui dessa questão do marketing de resultados, né, eu vou explicar aqui o seguinte, né? A gente tem 4 etapas principais, tá? A primeira é montar a estratégia, é o que fazer. Então aqui a gente define, quais são, cliquei aqui, mas deu certo. Quais são as informações que os clientes precisam? A gente define quais são os criativos, os vídeos, né, que vão ser produzidos e por quê. Até coloquei, sempre com uma call to action clara e objetiva. O que é a call to action? É a chamada para ação no final. Então, se você tem um vídeo ali, né, que é você se apresentando, no final você tem que pensar o que você quer que a pessoa faça assim que ela terminar de assistir o vídeo. Eu quero que ela me mande uma mensagem e compre de mim. Legal? Você tá falando isso pra ela? Porque às vezes você tá ali, você tá se apresentando, você tá fazendo o vídeo, mas no final tá dizendo alguma coisa assim, ó. Se você... vou pegar o exemplo do Rosa, né? Do Rosa Bistrô lá. Se você se interessou em fazer uma reserva, clique no Saiba Mais e entre em contato com a gente pelo WhatsApp para fazer uma reserva. Pronto, olha assim, que simples. Tem que ter uma chamada para ação para a pessoa chegar no final e saber o que ela tem que fazer, né? Ser convidada a tomar uma ação. Enfim, a gente vai definir também como que vai ser o site ou a landing page,
né, que a gente vai criar, que é importante, daqui a pouco você vai ver por quê, como que vai ser o funil de vendas e o conteúdo orgânico automatizado. É aquilo, né, o complementar se você vai ter uma pessoa que vai fazer o social media, ou se você também vai fazer o social media, se você vai postar no dia a dia. Então isso tudo é definido no planejamento estratégico, né? Que é a primeira etapa, é a primeira coisa que a gente faz. Depois a gente tem os anúncios, né? Então nos anúncios a gente tem que definir quais vão ser os formatos, a gente tem que lembrar, gente, isso aqui é muito importante no anúncio, vocês vão ver isso aqui nos exemplos, que existe a necessidade de uma dinâmica muito grande e retenção do início ao fim, porque rede social, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, a gente ganha os clientes pela atenção, a gente chama a atenção deles. É diferente do Google, por exemplo, que o cara vai lá e pesquisa restaurante em Arraial da Ajuda, pousada em Arraial da Ajuda, barbearia em Betim, micropigmentação em Porto Alegre. É diferente, aqui eu tô falando só de exemplos de clientes nossos mesmo, né? É diferente, aquele cliente está com a intenção de comprar. E aí o atendimento para ele é a estratégia para ele é e é diferente. Agora, quando a gente está falando de rede social, de Instagram, de TikTok, a gente está ganhando o cliente pela atenção. Então, se os nossos anúncios não forem capazes de reter a atenção do início ao fim, a gente está gastando dinheiro à toa. A gente está pagando pro Meta para aparecer, né, pro Instagram, para aparecer ali para as pessoas. Aparece para as pessoas, elas começam a assistir e falam: que vídeo chato. Ah, vou sair disso aqui. Então tem que ter dinâmica, tem que ter clareza na mensagem, e os anúncios eles levam para o site. É importante você entender isso aqui, que existe uma hierarquia, ó, que o anúncio leva para o site leva para o WhatsApp leva para a venda. É assim que funciona, tá bom? Mas eu posso levar o anúncio direto para o WhatsApp? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Pode, mas não é o recomendável. O site, ele tem algumas vantagens muito grandes, que primeiro, ele permite a utilização do pixel e da API de conversões. O que é isso? Você não precisa saber detalhes técnicos e tal, mas basicamente você tem que entender que Pixel e API de conversões são as ferramentas de vendas online, as inteligências artificiais de venda online mais inteligentes e mais poderosas que existem no planeta hoje. E se você não tem um site, você simplesmente não pode usar. Eu vou explicar na próxima aula um pouquinho melhor sobre elas, tá? Mas basicamente é isso. Você não vai poder usar. E não usar é paia. Não usar é tipo assim, não tem porquê. Então o site é muito importante, tá? Mas mais do que isso, o site é um momento onde você tem a atenção plena do seu cliente. Porque na rede social, a rede social ela foi feita para ser uma rede social. Por mais que no seu perfil você tenha ali todas as informações do seu negócio, horário de atendimento, horário de funcionamento, horário, na verdade o que eu vendo, quem sou eu. Eu tenho aqui um post de quem sou eu, então as pessoas já vão ver. Às vezes não, né? Por quê? Porque o Instagram é tudo tão dinâmico, tudo tão feito para ser uma rede social. Ali existe um formato padrão que é igual de todos os negócios. É diferente quando você entra no site de uma empresa e as informações estão ali de uma forma que a empresa decidiu que estaria assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou pegar o do Rosa Bistrô. É só para elucidar o que eu tô falando aqui agora, mas assim, depois vai fazer mais sentido, na próxima aula vai fazer mais sentido. Mas olha como, isso aqui não é uma rede social, não é um Instagram que é igual de todo mundo. Olha esse site, gente. A pessoa entra aqui e ela já tem, olha só, um prato bonitão, a chamada para reservar uma mesa. Ela pode clicar em cima, embaixo, e aí aqui embaixo, olha só, aqui tem a história do chefe, né, que é o Flávio, gente finíssima, chefe feijão, né, famosíssimo aí no Brasil. Tem as fotos do lugar, tem aqui os prêmios, tá falando que é uma exclusividade da Baden-Baden, né, o bar que é Baden-Baden, o restaurante geralmente é o top da região, e o Rosa é o top ali do sul da Bahia. Aqui ó, mais fotos e tudo mais. Gente, olha o tanto que isso aqui é diferente da pessoa estar te conhecendo pelo Instagram, comentários. Aqui as informações estão do jeito que eu quero, e o cliente que chega aqui, ele para e presta atenção, ele não tá naquela loucura do Instagram, entendeu? Então, enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas uma coisa que ajuda muito é que o site, ele aumenta o nível de consciência do cliente.
Se você faz anúncio, você já deve ter se dado, né, com a situação, se deparado aí com a situação de que começa a chegar um monte de mensagem de gente que não quer nada. A pessoa é só curiosa, e é só curiosa mesmo, tem casos que são só curiosos mesmo. Por quê? Porque ela não tem todas as informações ainda a respeito do seu negócio. Ou seja, uma pessoa que ela chega com um nível de consciência no seu WhatsApp muito baixo. Ela chega e te pergunta assim, onde fica? Ah, quanto custa? O que que vocês vendem? Como é que funciona exatamente? Cara, aquilo ali você fica, vou socar essa pessoa, porque não é possível que não viu, tá tudo no meu perfil. Não viu e não tem obrigação de ver, porque Instagram não é para ver empresa. Por mais que a gente pesquise e tudo mais, a grande maioria das pessoas são ansiosas, elas querem as coisas rápidas. Então, se você tem aqui um site que tem as informações organizadas, vai acontecer de que as pessoas vão chegar no seu WhatsApp com um nível de consciência mais elevado, tá bom? E aí aqui o site leva para o WhatsApp. E aí, né, é o que eu mostrei aqui já na prática, ó. O site leva para o WhatsApp, a pessoa clica aqui, manda uma mensagem e pronto, né? Faz a reserva dela, aqui nesse caso, né? O seu aí com certeza é outro contexto. E lá no atendimento do WhatsApp, a gente precisa entender, tá dando um bugzinho aqui, resolveu. A gente precisa entender que a pessoa que chega através do Instagram, do anúncio no Instagram, ela tem um perfil diferente da pessoa que chega por indicação ou busca no Google, né? Ou busca no Google. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre como precisa ser esse atendimento, né? Aqui eu quero só mostrar as etapas mesmo. E as etapas são elaborar a estratégia, produzir o anúncio, produzir o site, e aí o anúncio leva para o site leva para o WhatsApp, e no WhatsApp tem esse atendimento, que eu até coloquei aqui, ó, é o centroavante do time, a pessoa que está ali no comercial, você tem que dar uma importância muito grande para ela, porque foi feito todo um trabalho antes de anúncio, de site, de estratégia, para chegar ali. Só que o centroavante do time, ele não é só empurrar pro gol, né? Usando a analogia do futebol, não é um gol fácil, não é uma conquista tão fácil. Você precisa dar uma atenção para essa pessoa, porque muitas das vezes ela não vai comprar de primeira, ela não vai já chegar querendo comprar. Então precisa dar uma atenção para essa pessoa, tá bom? A gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco. Mas as etapas são essas aqui. E aí a gente vai para matriz de conversões. O que é a matriz de conversões? Matriz de conversões é um dos pilares, né? Eu acredito que o maior pilar do marketing de resultados. Explicando novamente, o marketing de resultados é o nome dessa metodologia que a gente desenvolveu nesses mais de 10 anos, mais de 12 anos trabalhando com marketing digital, e a matriz de conversões é um desses pilares, que é o quê? É o formato de criativo que a gente precisa produzir, quais que são os elementos que o site precisa ter, qual é o padrão de atendimento que a gente tem no WhatsApp. Eu já falei um pouquinho sobre isso, e isso é um pouquinho do spoiler da aula 2, que eu estou falando sobre ela a todo momento, que é ali nessa aula 2 a gente vai falar sobre os formatos de criativos. Então eu vou mostrar aqui, ó, para público frio, que tipo de criativo que a gente vai produzir. Para público quente, que tipo de criativo a gente vai produzir. E aí para público frio, eu vou mostrar anúncios aparecendo e anúncios sem aparecer. Porque tem empresário que quer aparecer. Não, eu quero aparecer porque eu sou o rosto do meu negócio. Faz parte do meu branding, faz parte do meu posicionamento. Então você vai ver exemplos aparecendo. Do mesmo jeito que tem empresário que fala assim, Deus me livre de aparecer, não quero de jeito nenhum. Então nós vamos mostrar exemplos sem aparecer, e os dois funcionam. Mesma coisa para público quente, né, que tem o aparecendo e tem o sem aparecer. Aí a gente vai ver elementos do site, o que precisa ter no site, e no atendimento, o que precisa ter, como é que é o perfil desse cliente. Então assim, aqui eu tô dando muitos spoilers da aula 2, porque no início aqui eu queria mais que você entendesse, nessa aula eu queria mais que você entendesse o que é esse marketing de resultados, como que ele funciona, quais são os padrões, por que existem esses padrões. E aí na aula 2, cara, a gente vai esmiuçar esses padrões e eles vão ser muito legais. Mas eu não queria entrar nesse conteúdo tão denso, né, sem ter certeza de que essa aula fez sentido para você. E é por isso que o terceiro tópico aqui que eu coloquei é o que fazer se essa aula fez sentido para você.
Fez sentido? É isso que você está buscando? Você quer mais resultado com menos esforço? Então vamos lá, ó. Você tem duas opções. Primeiro, você quer fazer internamente. O que significa fazer internamente? Rafa, eu gostei disso aqui, quero colocar para rodar e eu vou fazer. Seja eu, porque nesse momento a minha empresa exige que eu faça, eu não tenho condição de pagar alguém, enfim, não sei o que é o seu contexto, quero fazer sozinho. Ou eu tenho um funcionário aqui, não, eu já tenho uma equipe de marketing aqui, os caras são bons, são gente boa, mas realmente se eles seguirem essa lógica aí que você está falando, eu acho que eles vão ter um resultado melhor. Que bom, né? Que ótimo que você tem essas pessoas, né? Então, se você tá nesse caso aqui, o que eu vou te sugerir? É assistir, tá no plural aqui, ó, mas eu vou pôr singular. Assistir a próxima aula, assiste a aula 2 que você vai entender exatamente o que precisa ser feito e eu vou deixar em algum lugar aqui dessa página o nosso curso de tráfego pago e não só tráfego pago, curso de tráfego pago, de site, de criativos. Eu vou deixar todo o material que a gente tem aqui produzido, disponível, que você pode, ou você, como eu disse, ir para o operacional, ou você pode passar para um funcionário, para um prestador de serviço aí, que eu tenho certeza, o serviço dessa pessoa ou o seu vai render muito mais, tá bom? Essa é a opção 1. Opção 2 é, Rafa, eu não tenho essa pessoa, ou eu até tenho, mas cara, não tô sentindo firmeza. E eu gostei do que você falou, eu gostei da sua forma de mostrar aí. Então, nesse caso, se você quer seguir, tem intenção de contar com o nosso suporte, o que eu vou te sugerir? De novo, ó, assistir a próxima aula. Né? Porque aqui antes ficariam várias aulas, quando eu montei aqui inicialmente. Deixa eu ver, ó, assistir a próxima aula. Tá no singular também. Mas enfim, agora só tem mais uma, né? Eu enxuguei esse conteúdo aqui pra... É aquilo, né? Empresário é correria, a gente tem que entender isso também. Eu também sou empresário, tenho 2 empresas, eu sei como é que funciona. Então, assiste a próxima aula. Aqui embaixo vai ter também, né, o vídeo para você assistir o vídeo da assessoria completa, que é onde eu explico como funciona esse nosso trabalho. E bom, entendi como é que funciona o seu trabalho e gostei, Rafa. Aí lá vai ter para você preencher um formulário e, na verdade, nem aguardar o contato, e mandar o WhatsApp. Você vai preencher um formulário com as informações da sua empresa. Esse formulário é para quê, gente? É para eu já te conhecer, para eu saber como é a sua empresa, se eu consigo realmente te ajudar, se o que você está buscando é o que a gente entrega. E aí você vai preencher esse formulário e vai me mandar um WhatsApp. Né? Aqui embaixo tem um link, é só você clicar nele, você já consegue ver o vídeo, preencher o formulário e mandar o WhatsApp. Consegue fazer tudo, tá? Só seguir o passo a passo aí. E aí você vai mandar esse WhatsApp aqui pra gente falando, olha, mandei aí o formulário, dá uma olhada lá e a gente vai entrar em contato com você, a gente vai te responder pelo sim ou pelo não, tá bom? Se a gente olhar para esse formulário da sua empresa e falar assim, ó, realmente eu consigo ajudar, isso aqui é o perfil que a gente busca de cliente aqui, a gente vai te falar. Se não for, a gente vai te falar também. Eu vou falar assim, olha, infelizmente, por esse e esse motivo, nesse momento a gente não consegue trabalhar com você. Né? E de repente fazer uma projeção para daqui a pouco a gente fazer um trabalho junto, tá bom? E aí eu coloquei como observação aqui, aquilo que eu já falei, né? Hoje a nossa empresa está com lista de espera, está constantemente com a agenda cheia, né? E a questão é que nós vamos entrar em contato se a gente puder te ajudar, ou de repente a gente tem algum parceiro também que possa ajudar. Porque às vezes não é a gente vai olhar e falar assim, não, isso aqui eu não consigo, seja por tempo, ou seja por não ter expertise, porque eu também tenho que ter essa humildade, né? Eu já trabalhei com vários e vários negócios diferentes, mas pode ser que o seu negócio especificamente eu não consiga ajudar, né? E aí eu vou te falar, ó, eu não consigo te ajudar, eu não sei fazer essa parte, mas eu tenho quem faz. Eu tenho aqui um parceiro ou um ex-aluno, uma pessoa que é confiável e que eu vou passar o seu contato aí para ele. Enfim, a gente está aqui para ajudar, seja a gente fazendo, seja um parceiro fazendo, ou seja você fazendo sozinho. Aqui embaixo tem um monte de depoimento, um monte de link, um monte de coisa útil e inclusive o link para você ir para a aula 2, tá bom? Sugestão é essa, assiste a aula 2 aí e depois você toma a sua atitude. Você vai fazer sozinho, você vai delegar, fechou? Então é isso, forte abraço e bora para a aula 2.